Enquanto o mundo ensina a subir, Cristo nos ensina a descermos para servir. Graça e paz a todos, Pastor Wagner Mello para mais um devocional. Hoje, nesse devocional de hoje, nós vamos falar sobre o texto de Filipenses capítulo 2, versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O texto de Filipenses revela uma das verdades mais profundas do Evangelho. O Deus que tinha todo o poder, toda a glória, decidiu se esvaziar-se. Cristo ele não perdeu a sua divindade, mas abriu mão de seus privilégios para cumprir a missão de nos resgatar. O céu, ele acaba de ver algo impressionante. O rei se vestindo de servo. Talvez seja uma das frases que você possa declarar comigo aqui nos comentários. O céu viu algo impressionante. O rei se vestindo de servo. Existem 4 lições que eu quero compartilhar com você no devocional de hoje. Primeiro, o esvaziamento de Jesus, ele não foi compulsório, não foi obrigado, foi voluntário. Dos versos 6 a 7 é o que Paulo está declarando. Ele disse: não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar. Com quantas coisas nós estamos nos apegando aqui na terra, coisas às quais nós não deveríamos nos apegar-se. Jesus, ele não foi forçado a vir à terra. Ele não foi pressionado pela cruz. Ele escolheu descer. Ele escolheu se esvaziar-se. Há um outro texto no Evangelho de Mateus que vai dizer, nos Evangelhos, melhor dizendo, não lembro qual, que diz que Jesus escolheu entre nós o local daquele que serve. Esses dias nós ministramos uma OCP na nossa igreja. OCP é Obreiros com Propósito. É um treinamento que nós damos na nossa comunidade para os obreiros. E um dos pontos que abordamos foi a questão de o que é o ministério. E a frase que resumimos foi: ministério não é status, ministério é serviço, ministério é servir. O amor de Cristo não foi arrancado dele, foi oferecido por ele. No Evangelho de João, capítulo 10, verso 18, diz: ninguém tira a minha vida, eu a entrego voluntariamente. Aleluia. Mas qual é a segunda lição que esse texto nos ensina? O esvaziamento não foi perda de poder, mas foi manifestação de propósito. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele não deixou de ser Deus. Ele decidiu viver como os homens para cumprir a redenção. O poder não desapareceu, ele foi direcionado para nos salvar. Então, o esvaziamento que nós vemos nesse texto aqui não foi fraqueza, foi uma estratégia divina para nos resgatar. Cristo, ele não diminuiu quem ele era, ele revelou quem Deus realmente é. No Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 28, diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Nesse primeiro devocional dessa semana, eu quero perguntar para você: quando você vira os seus olhos para o avesso, tira a sua visão do que ocorre fora para sondar o que está ocorrendo dentro de você, você vê disponibilidade dentro do teu coração para servir outras pessoas, para servir a sua família, para servir a sua comunidade? Reflita sobre isso, porque nós vivemos uma sociedade que tem perdido o senso de propósito. Para que eu vir? Para que eu vim ao mundo? Irmãos, nós estamos aqui para servirmos uns aos outros. A terceira lição que esse texto vai nos ensinar é que o esvaziamento de Cristo, ele confronta todo o orgulho humano.
Filipenses capítulo 2, só que o versículo de número 3 diz: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Esse texto é o qual vocês que me acompanham aqui podem ter me visto já ministrando sobre a teologia da igualdade. Esse versículo nos ensina a respeito disso. Pastor, eu não entendi. Como que pode haver igualdade se é para eu considerar o meu próximo superior a mim mesmo? Se eu considero o meu próximo superior a mim, eu sempre vou olhar para ele como alguém que está acima de mim. Mas observe, a mesma Bíblia que você lê, o seu irmão também lê. E a mesma mente de Cristo que está sendo formada em você, precisa estar sendo formado nele também. Então ele vai ler também, considere seu irmão superior a si mesmo. Aí quando ele te olha como uma pessoa superior a ele. E quando você olha para ele, você olha para ele como uma pessoa superior a si mesmo. E aí o que acontece? Nós acabamos por caminhar juntos, lado a lado, porque temos a mente de Cristo. É o mundo, irmãos, que valoriza a posição social, o status social. Jesus aqui está valorizando a entrega, o serviço. O mundo busca reconhecimento. Cristo, ele escolheu o caminho da humilhação, de servir. Tiago, capítulo 4, verso 6, diz que Deus resiste aos soberbos. Aleluia. A cruz mostra que o caminho da glória passa, irmãos, pela exaltação, não pela humildade. Há um texto na Bíblia que diz que a humildade, ela precede a honra. Já o orgulho, ele antecede a queda. Quem não aprende a se esvaziar nunca estará pronto para ser cheio de Deus. Quarta e última lição desse devocional que esse texto nos ensina. Quem se esvazia diante de Deus é exaltado por Ele. Pois no capítulo 2, o verso de número 9 diz: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Depois do esvaziamento do nosso eu, vem a exaltação que Deus traz sobre a nossa vida. Depois da cruz, Deus nos presenteia com o governo da vida alheia, não, o governo da vida própria, quando nós passamos a governar a nossa própria existência e não somos mais movidos por impulsos caídos. Não é que nós não venhamos mais sentir vontade de, mas é que nós sentimos e temos a capacidade de dominar sobre o que estamos sentindo. Depois da humilhação, veio um nome acima de todo nome. Esse, irmãos, é o princípio do reino. A descida, ela sempre vai preceder a subida. Mateus capítulo 23, verso 12 diz: quem se humilhar será exaltado. No reino de Deus, quem desce em humildade, Deus o exalta em sua glória. Cristo, irmãos, escolheu se esvaziar por amor. Ele se fez servo para salvar pecadores como eu e você. E o seu exemplo está a confrontar o nosso orgulho. E a sua humildade deve ser os passos, o caminho que devemos seguir. Se Jesus desceu da glória para nos levar de volta para a sua glória, por que nós não podemos descer para levar outras pessoas ao mesmo nível de consciência espiritual que estamos vivendo hoje? Por isso que Paulo fala: fiz-me de forte para com os fortes, mas também fiz-me de fraco para com os fracos. Curta, comente e compartilhe esse devocional para 3 pessoas. No primeiro comentário fixado está o link da nossa comunidade, para que você possa receber mais materiais de apoio e também receber todos os vídeos que postamos aqui no canal. Caso você queira entender um pouquinho mais sobre a pregação do Evangelho, eu tenho esse material onde existe mais de 267 esboços disponíveis e 10 aulas que estão disponíveis lá também, te ensinando a extrair o máximo de um esboço de pregação. Deus te abençoe, ótima semana, nos encontramos amanhã para mais um devocional diário. Forte abraço.